Eu gosto que esse programa ele não é só um registro do que foi informativo que aconteceu durante a semana. Ele também registra as bizarrices. O leitor faz compra no site da Panini Comics e recebe itens inusitados. E aí quando eu digo inusitados, tu não vai acreditar. Ele recebeu um par de tênis. Sim, o cara comprou quadrinho e recebeu. Cara, imagina uma situação dessa. A gente tá falando aqui do Daniel César, né, que ele é quadrinista. E, cara, ele passou por essa situação bizarra. Ele me marcou, né, tanto no Instagram quanto lá no Twitter. E ele reclamou principalmente porque, pô, tênis nem é do tamanho do cara, sabe? Que situação triste. Na verdade, depois eu conversei com ele, né? O que aconteceu é que foi um erro na transportadora, né? Os caras mandaram um determinado código de rastreio pra Panini e, enfim, cara, uma lambança gigante. O cara acabou com o tênis, aí ele tá vendo exatamente o que fazer, né? Na sequência, a gente tem uma outra notícia tão estranha quanto. Olha só, há 2 semanas, uma comic shop da Califórnia fez um apelo no Facebook onde ela explica para os leitores por que ela teve que colocar seguranças dentro da própria comic shop, né? Ela tem várias áreas ali e o motivo é bem simples. Temos um cara que eles identificaram como Ray Buffer que roubou quadrinhos na loja. E vocês podem ver que o Ray ele tá colocando ali os gibi dentro da calça e tal. Só que a notícia não acaba por aí, galera. Ray é um ator de Hollywood que já participou de filmes como Hulk e Demolidor. Sim, é sério, tá aí o Ray. E inclusive o cara, olha só, ele tem produções que estão rolando aí, ele trabalha. Mas o que eu quero destacar aqui, né, pô, muito bonita a reclamação da Comic Shop, né, pô, uma situação, né, terrível e tal. Mas e esse Windows desativado aqui? Quem é o verdadeiro meliante? Me explica. Tá começando o programa mais clássico do teu domingo. Lembra de apertar no botão do like para tu fazer parte desse vídeo. E aqui na tela tu está vendo nesse momento pessoas que realmente pagam o seu Windows, né? Vamos lá. Tá, vamos falar então sobre a grande polêmica da semana, que foi o painel do Superman na última Nova York Comic Con, né? Basicamente no final de semana passado. Porque o que foi anunciado aqui gerou muito debate na internet, alimentou a guerra cultural, etc. Né? Basicamente, nas revistas do Superman. Agora, o Superman Son of Kal-El, a revista foi cancelada, que você deve saber, né? O Superman bissexual, toda aquela polêmica, né? Do beijo, etc. E essa foi uma publicação que centralizou, nos últimos tempos, a guerra cultural, né? Porque, para uma parte do público, o sucesso dessa revista, ou o fracasso, mostrava o quanto era interessante ou não a publicação de personagens representativos, o quanto isso estava sendo forçado para os leitores. E eu vou fazer o máximo aqui para dar uma opinião coerente com dados e fatos sobre o que realmente aconteceu. E o que vai acontecer aqui é que o Son of Kal-El ele vai ganhar uma outra revista, na verdade é uma minissérie, né? Que vai se chamar Adventures of Superman John Kent. Tá aqui embaixo, ó, o anúncio. Tem outras mudanças também, né? O Clark agora ele volta pra Terra, então vai ter uma revista do Superman em si. A Action Comics também vai acabar virando um mix, mas o que realmente as pessoas acabaram se importando foi ali com o Son of Kal-El, porque o que acontece é, olha só, foram 18 edições, a revista foi cancelada e aí na sequência o personagem ganhou uma minissérie, né? Então a narrativa principal é, olha só, foi um fracasso a revista regular, então eles estão fazendo essa minissérie só para dar um tipo um prêmio de consolação e whatever, sabe? A revista não vendia, então a gente precisa pelo menos não fazer tão feio para não ficar chato, enfim. Primeiro que a revista não foi exatamente cancelada. Sim, ela foi cancelada, mas dá pra dizer que ela foi muito mais encerrada, pelo simples fato de que tá rolando uma nova iniciativa, como vocês estão vendo aí na tela, nos gibis do Superman, então é natural que eles vão reiniciar tudo, né? O Clark tá voltando, vamos tirar o Jonathan e devolver a camisa pro titular. Na verdade, se a gente for ver os números frios mesmo, durante todo esse ano, em, sei lá, 80% dos meses, 90%, a revista do Son of Kal-El vendeu mais que a revista da Action Comics com o Clark, que tá numa fase incrível, mas ninguém fala isso. Claro que não, porque não, isso não alimenta a narrativa, isso é um dado ruim, né, para os views, para os cliques e para a divulgação das histórias. Até essa semana mesmo, o Tom Taylor, que é o roteirista, ele entrou numa discussão com esse cara chamado Brandon Morse, e isso bombou bastante, né, ele até deu RT na thread, porque o que acontece é o seguinte: um dos argumentos do Tom Taylor é que o Son of Kal-El ele vendia muito bem na Amazon como quadrinho digital. E esse cara, por exemplo, foi lá, ele entrou na Amazon, printou o que estava vendo e, bom, olha só, tem Junji Ito, tem Lore Olympus, mas não tem nada aqui de Son of Kal-El, né? Então ele apontou isso, marcou o Tom Taylor e meio que chamou o cara, né, o roteirista, para debater, né?
Aí, bom, basicamente o Tom Taylor chegou aqui e comentou, ó, não, ó, que dia da semana, né, os quadrinhos da DC saem. E aí rolou uma discussão aqui, né, mas o que importa realmente é que o Tom Taylor explica pro cara que, lógico que se tu entrar agora na Amazon, não vai ter o Son of Kal-El em primeiro, porque na prática os quadrinhos saem na terça, e as pessoas que compram digital, elas compram na terça, e o ranking da Amazon é atualizado de hora em hora. Mas foi bem emblemática essa discussão, sabe, porque aí o Tom Taylor botou o cara contra a parede, né, você tá gostando da revista, do Son of Kal-El? Porque eu imagino que você está lendo, né, já que você está tão interessado, né, em falar sobre a situação. Aí o cara botou aqui embaixo, não, eu não li, né, eu sou um cara mais do mangá, mas essa discussão nunca foi sobre o meu interesse. Vai de boa. Eu não tenho tempo para parar e ficar enchendo o saco de roteirista para discutir número de venda de gibi que eu não leio. Não é como se só existisse o Son of Kal-El. Tem mais de 100 gibis publicados todo mês nos Estados Unidos. A DC deve publicar, sei lá, uns 50 títulos, no mínimo. E aí, enfim, mas a coisa ficou realmente muito boa. Quando o Bleeding Cool entrou na jogada, eles fizeram uma postagem logo na sequência, né? Quando saiu essas notícias aí, né? Ó, DC cancela personagem bissexual, né? Aí eles fizeram aqui, ó. DC cancela Robin heterossexual após a edição 17, por conta das vendas, né? Alguns meses atrás, a DC cancelou o quadrinho do Robin, né? Que tem o Damian Wayne como protagonista. Enfim, aí eles dizem que, naturalmente, a única conclusão que nós podemos ver, né, das vendas baixas é porque ele é heterossexual, né, isso sendo forçado na garganta das pessoas, né, ele tendo aí um interesse amoroso hétero. Né? Enfim, ele faz toda essa zoeira aqui, né, e aí tem uma parte que é muito criativa, né, eles dizem que isso tem sido bem comum, né, a gente tem essa propaganda de hétero, né, tem acontecido com frequência, né, o Ben Green, por exemplo, com a Alicia, o Tocha Humana, enfim, mas a matéria fica genial aqui embaixo. Tradicionalmente, Robin sempre foi um personagem queer. Isso desde lá do Frederick Wertham, quando fez A Sedução do Inocente, esse livro que rendeu toda aquela polêmica, né, da censura dos quadrinhos, né, do lance do Batman e do Robin serem um casal e tal. Então a matéria no geral é realmente uma brincadeira, né. Aí ele fala aqui, ó, né, isso aconteceu porque os leitores gays não quiseram comprar o gibi hétero, né, então tipo, ele basicamente inverteu a situação, né. E ele diz, naturalmente, né, os caras, os youtubers de quadrinhos, né, vão falar sobre esse cancelamento, né, que é hétero, né, que é absurdo. Mas aí ele cita aqui embaixo, né? Ele diz, ele para com a zoeira, mas na parte de baixo explica que, cara, o Son of Kal-El, por exemplo, ele inclusive estava vendendo mais que o Robin, né? E ficou e foi cancelado depois, por exemplo. Né? E isso não tem nada a ver com ele ser woke, ser gay, nada assim. Na verdade, esse padrão de venda e comportamento é super comum na indústria, né? Não importa se o quadrinho é sobre um personagem bissexual ou não é. Vocês querem uma opinião sincera sobre essa treta toda? Cara, na prática, sim. O Son of Kal-El, ele não é um fracasso, de longe não é um fracasso. Na verdade, ele tem um comportamento de vários quadrinhos que a gente vê aí na indústria, né? Por exemplo, vocês param pra pensar que o Arqueiro Verde na DC não tem nem mensal. A maior parte dos quadrinhos da DC hoje em dia estão saindo como minissérie. Adão Negro é minissérie, Aquaman tem minissérie de vez em quando. Vários dos personagens, né? Tem uma agora do Gladiador Dourado, com Besouro Azul. A DC aposta muito em minissérie. Pouco personagem vai ter uma revista mensal. Então, cara, não tem nada de incomum. Como eu falei ali, o Superman tá voltando, o Clark, então nada mais justo do que a revista do Jonathan sair de cena e ele vai ganhar minisséries, ele vai aparecendo de vez em quando, mas isso não significa que a revista foi um fracasso, nem nada assim. Ela teve seu período, enfim, claro que também não foi um sucesso de vendas, não foi um wow, né? Eu não acho que, sabe, tudo bem, ficar em primeiro lugar na Amazon é legal, mas isso também não comprova, porque a gente não consegue ter o número ali certinho de número de vendas. Mas o que realmente me incomoda é esse fingimento, cara, de produtor de conteúdo, de fazer de conta que todo produto é pra ele. Cara, não é. É impossível. Nenhuma empresa sobrevive publicando quadrinhos só pra um tipo de leitor. É muito estranho pra mim, sabe? Porque, beleza, se revoltar quanto a isso, seria num caso que, por exemplo, beleza, não tenho mais quadrinhos pra eu ler. Não existe mais personagem que eu goste que eu possa acompanhar uma HQ. Beleza, eu acho justo, sabe, o movimento e contra e tal. Mas e contra um negócio que é como tu, sei lá, e contra uma empresa que produz, ir na padaria e xingar o cara porque ele faz pastel de queijo e de carne, ele só podia fazer o pastel de queijo. Enfim. Vamos agora então para o quadro de notícias rápidas. Lembrando que essa semana no canal, basicamente boa parte das grandes notícias literalmente aconteceram no Dois Quadrinhos, né? Porque a gente fez uma live com exclusividade com as editoras participantes do Dia do Quadrinho Grátis, né? Então, Panini, Devir, JBC, várias e várias editoras, Conrad. Então eu vou deixar o link
aqui no card para tu assistir, né? Essa é uma iniciativa bem importante de acontecer, porque claro que é uma iniciativa de marketing, mas ao mesmo tempo leva muita gente para as comic shops, faz o mercado girar, né? Então dá uma olhada aqui no card e descobre se na tua cidade tem aí Dia do Quadrinho grátis, beleza? Também essa semana rolou uma live com a editora Mino, onde nós revelamos, olha aí, a lista dos quadrinhos do Ed Brubaker que vão ser publicados em 2023. Foram 8 quadrinhos, só que um deles, na verdade, era uma dúvida, né? Então é legal que essa semana também a Mino divulgou o quadrinho que faltava, que é o Sin of the Crime, né? E não o Friday, como era, né, uma das possibilidades, né? O Friday é um quadrinho mais recente. DC lança capa, versão Jack White de Batman e Superman, os melhores do mundo. Sim, lá em janeiro sai nas comic shops norte-americanas a edição número 11 da revista, onde nós vamos ter aí, né, essa vibe Jack White. Se não tá sabendo, Jack White ele é colecionador de quadrinhos, e eu tô impressionado quanto eu tô desatualizado do mundo da música. Tava falando com a minha namorada, né, aí eu falei, pô, o Jack White, né, o cara do White Stripes. Ela me explicou que o White Stripes acabou há mais de uma década. E deixa eu falar de um projeto muito legal que tá rolando no Catarse, que é o Rua, do quadrinista Rafa Pinheiro. Essa é uma história que vai passando... São pequenos capítulos, cada um focado num núcleo de personagens que habita ali numa mesma rua. E eu achei bem legal, assim, ele fala sobre... Tá, eu não vou soltar spoiler, né, mas tem um gari envolvido também, que é o cara que trabalha, né, limpando aquele local. E o Rafa até pediu pra eu escrever uma frase sobre a HQ dele. E eu disse o seguinte, ó. Ouça o cotidiano, faça anotações, traduza em histórias emocionantes. Ser escritor exige que você fique atento ao seu redor. Com um toque boêmio, o Rafa é o contador de histórias primordial. Porque eu acho que esse é um quadrinho legal porque ele é muito isso, sabe? É o Rafa observando as histórias que, enfim, que acontecem ao redor dele e trazendo para um quadrinho, né? Então tá, eu espero que a tua semana seja muito boa e que a gente se encontre aqui no próximo domingo e tu, sei lá, se lembre que tu leu uma coisa legal. Aí tu olha, pô, essa semana foi produtiva, sabe? Eu li tal quadrinho que é muito bacana, sei lá, um quadrinho do Brubaker, qualquer coisa. E se tudo correr bem, aguardem mais uma semana agitada aqui no canal, tá? Tchau, valeu.